Olá, hoje eu vou te contar o que eu faria, como eu faria para eliminar 10 quilos, se eu precisasse, simplesmente removendo temporariamente da minha dieta 7 alimentos problemáticos. E aqui está uma coisa que não muita gente sabe sobre emagrecimento. Apesar da maioria dos experts por aí viver sugerindo para você adicionar coisas na sua rotina que supostamente deveriam ajudar na queima de gordura, seja suplementos, alimentos, exercício, etc. O que não muita gente sabe é que no emagrecimento, muitas vezes, a maior parte dos resultados não vem de você adicionar coisas que supostamente ajudam, mas sim de remover coisas que a gente sabe que estão atrapalhando. E esse é justamente o tema do vídeo de hoje. Então imagina como se você tivesse, por exemplo, um carro, na verdade, e metade do tanque do seu carro estivesse cheio de água. Aí você vai no posto de gasolina abastecer e você coloca a melhor gasolina que você pode de altíssima octanagem. Esse carro ainda vai capengar, na verdade. Na verdade, esse carro vai andar muito pior do que se você tivesse um carro sem água e com metade do tanque cheio de combustível normal, do mais baratinho, certo? Porque a água é a coisa que mais atrapalha aí. Atrapalha tanto que nem colocando a melhor coisa em cima irá ter um desempenho bom, não é verdade? Às vezes, atrapalhar é muito mais sério do que tentar ajudar. Então vamos ver agora o que pode estar no seu tanque aí que pode estar freando o seu emagrecimento. Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador independente de ciência da nutrição e também autor best-seller e criador do método metabólico de emagrecimento, o acelerador Emagrecer de Vez. Eu tô aqui semanalmente compartilhando com você tudo que eu aprendo, tudo que eu tenho para te mostrar, para te ajudar a retomar as rédeas da sua saúde e também a sua boa forma, o seu peso ideal, sem perder os cabelos pelo caminho. Sempre trazendo a melhor ciência que eu tenho conhecimento aqui e sem balelas. E um amigo meu me contou que ele estava querendo emagrecer e estava tentando literalmente de tudo, diferentes dietas, diferentes intervenções, adicionando coisas, testando coisas. E num certo dia, ele decidiu parar de tomar leite. Ele estava tomando leite seguido e só aquela mudança foi suficiente para fazer a gordura começar a derreter no corpo dele. Depois de ter tentado um monte de coisa, foi retirar o leite que meio que desbloqueou o emagrecimento nele. Agora, o leite é algo ruim? Não inerentemente, só que ele pode ser algo ruim para uma pessoa que não metaboliza ele bem. Um alimento pode ser bom para uma pessoa, mas ruim para outra pessoa que não processa ele bem. Agora existem, obviamente, alimentos que tendem a não ser metabolizados bem em muita gente e são conhecidos freios metabólicos que acabam impedindo e atolando o emagrecimento de muita gente. Eu já vou falar deles para você. A mensagem que eu quero cristalizar para você aqui é que às vezes retirar o que está atrapalhando é muito mais importante do que tentar adicionar alguma coisa para ajudar. Então, antes de pensar a fazer coisas a mais, tente pensar primeiro no que você pode fazer a menos. Então vamos lá para o primeiro alimento que eu consideraria remover da minha dieta, pelo menos temporariamente. Se eu quisesse perder aí 10 quilos tranquilamente, seria basicamente 2 alimentos, na verdade. O leite que eu acabei de falar para você e o queijo. Agora, vamos deixar claro uma coisa aqui, eu adoro queijo e também gosto de leite, apesar de não tomar na minha rotina. Esses dois alimentos são super alimentos, extremamente nutritivos, cheios de micronutrientes muito poderosos, mas como eu falei, para muita gente, eles não são metabolizados bem e muita gente não sabe disso porque os sinais não são tão claros assim. Agora, durante o processo de emagrecimento, eu acho muito benéfico você tentar eliminar esses dois alimentos, pelo menos temporariamente, até você atingir seu objetivo, porque no geral isso tende a ajudar. Se você ainda assim metaboliza eles bem, a remoção deles pode ajudar você a aumentar a densidade nutricional da sua dieta e regular um pouco a densidade energética com fins de emagrecimento específico. Então eu removeria esses laticínios durante uma fase de emagrecimento para tentar facilitar os seus resultados. O segundo alimento que eu removeria temporariamente aqui são as oleaginosas, principalmente a farinha delas. E aqui eu estou falando das nozes, das castanhas, das amêndoas e todas as farinhas delas, amadas pelo pessoal aí que faz cetogênica, low carb, tá cheio de receitinha com farinha dessas oleaginosas, E aqui eu sugiro você remover isso da sua dieta temporariamente para ter mais resultados de emagrecimento por 3 motivos basicamente. O primeiro deles é que essas oleaginosas, botanicamente falando, elas são sementes e todas as sementes de plantas são protegidas quimicamente.
por antinutrientes. Então elas são aí possíveis irritantes intestinais. Elas podem irritar a parede do seu intestino ou irritar o seu intestino e promover a produção de mais endotoxinas, que a gente chama de lipopolissacarídeos, que são um grande problema e com certeza vai frear o seu emagrecimento. Então eles podem ser irritantes intestinais. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que as oleaginosas também são ricas em gorduras poliinsaturadas, principalmente o ômega 6. Eu venho falando há muito tempo aqui no canal sobre os perigos das gorduras poliinsaturadas. Inclusive, elas favorecem o ganho de peso. Então, por que você vai querer consumir mais gorduras poliinsaturadas na sua dieta, sabendo que elas vão atrapalhar no seu emagrecimento? Além de oxidar seu corpo, promover inflamação, um monte de outra coisa que tem de problema aí associado ao consumo de gorduras poliinsaturadas, certo? Que são o quê? Óleos vegetais, né? Canola, girassol, milho, etc., margarinas. Mas essas gorduras ômega 6 também estão presentes nas oleaginosas, nessas nozes, castanhas, que muita gente come bastante. Então, por esse motivo, eu também removeria elas temporariamente, pelo menos. E o terceiro motivo aqui é que elas são caloricamente muito densas, mas sem entregar os micronutrientes, a densidade nutricional equivalente a isso para valer a pena. Principalmente porque os nutrientes que estão nessas oleaginosas, como eu falei, que são sementes, estão protegidos quimicamente através dos antinutrientes. Então, os nutrientes das oleaginosas são pouco biodisponíveis, que a gente chama. Então, não adianta ter um nutriente ali dentro se seu corpo não consegue absorvê-los. Então, são esses três aí principais motivos que me levariam a eliminar as oleaginosas, temporariamente pelo menos, né? Para facilitar o emagrecimento tranquilo. Terceiro alimento aqui são as margarinas e os óleos vegetais. Se você me acompanha aqui, você está careca de saber já que eu não sou fã nem um pouco disso. Aliás, eu sugiro fortemente que você elimine da sua vida, da sua quadra, da sua casa e também, se você conseguir, do teu bairro, tá? E se você conseguir isso, talvez da tua cidade, quem sabe, né? Eliminar o consumo de gorduras poliinsaturadas vindas de óleos vegetais e margarinas nesse sentido. Isso é muito importante. Como falei, isso promove oxidação, promove inflamação, promove apetite, promove ganho de peso também. Não é uma boa coisa. Promove estresse oxidativo no corpo também. Tem uma literatura riquíssima a respeito disso. Então eu sugiro que você remova, porque isso vai ajudar muito o seu corpo a começar a funcionar novamente correto, né? A permeabilidade das suas membranas celulares voltarem a funcionar corretamente, a produção de energia a nível celular começar a funcionar novamente, com as mitocôndrias agora funcionando melhor, com menor carga de radicais livres por causa das gorduras que estão melhorando. Tem um monte de motivos aqui para você eliminar essas gorduras aí, para promover o emagrecimento muito mais tranquilo. E claro, vale lembrar também que até não muitas décadas atrás, nós nem sabíamos o que eram essas gorduras industriais. Tudo que nós sabíamos eram gorduras naturais e ancestrais que nós viemos consumindo desde sempre, há milhões de anos, manteiga, gordura animal, óleo de coco, azeite de oliva, etc. Isso é o que a gente conhecia, mas nas últimas décadas, né, foi colocado, empurrado goela abaixo da população, que essas gorduras agora modernas, industriais, feitas pela indústria, são muito mais benéficas e saudáveis para a gente. E tá aí, nós estamos com um recorde de doença crônica, recorde de obesidade, recorde de um monte de coisa ruim. Então eu sugiro que você tome cuidado a respeito da sua ingestão dessas, na minha opinião, toxinas. E o próximo alimento aqui é você, sua mão. Dá um tapa nesse botão de gostei desse vídeo. Se até agora isso está agregando um pouco para você. E se você segue as mídias sociais aí, procura Rodrigo Polesso, eu estou em qualquer lugar. Mas lembre-se de assinar esse canal e seguir, porque o que você vê aqui você não vê em outros lugares, ok? Então o quarto alimento aqui para remover é um alimento meio óbvio, que são frituras em imersão. Isso basicamente por dois motivos. O primeiro é que essa fritura bem provavelmente vai ser feita em gorduras poliinsaturadas, óleos vegetais, porque eu já falei que são toxinas. E o segundo motivo aqui é que a fritura em imersão, independente do óleo, irá elevar muito a densidade energética daquele alimento que está sendo frito, absorvendo aqueles óleos todos e não provendo os nutrientes necessários para valer a pena novamente. Então, se você está buscando emagrecer, não é uma boa ideia você elevar a densidade energética do que você está comendo sem ter a saciedade de micronutrientes, nutrição para compensar isso. Então, por isso, eu sugiro por motivos óbvios. Então, né, como você já sabe, a maioria das pessoas já sabe, frituras em imersão são uma péssima ideia, principalmente durante o emagrecimento. Depois, outra coisa para eliminar são farináceos e farinhas de todos os tipos. Isso também não é novidade para ninguém. Farinhas geralmente são muito pobres em nutrientes e geralmente elas são utilizadas para fazer gororobas, que também
não são aconselhados durante o período de emagrecimento. Então não vou me estender muito aqui, falar de glúten, etc. Farinhas, não. De qualquer tipo, não durante o emagrecimento. Isso vai tornar muito fácil você perder esses 10 quilos tranquilamente. O próximo alimento a se remover aqui, na verdade é um grupo de alimentos também, que são bebidas adocicadas e também bebidas alcoólicas por pelo menos 5 dias na semana. Remova durante a semana. No final de semana, se quiser um pouquinho ali aqui, não tem problema, ok? Então eu tô falando aqui de refrigerantes, esses energy drinks, né? Bebidas prontas, suco, cerveja, vinho, etc. Se você quer emagrecer com prioridade, eu sugiro fortemente que você mastigue as suas calorias e não beba as suas calorias, ok? Tem vários motivos para isso. Porque na verdade o que a gente quer aqui é o seguinte, a gente quer emagrecer de forma natural, retomando a saúde ao mesmo tempo, mas principalmente sem se preocupar com a contagem de calorias. Porque a maioria das pessoas por aí vai te dizer, não, pode beber coca, pode beber vinho, pode beber cerveja, não tem problema desde que você controle as calorias. Só que viver uma vida controlando calorias, na minha opinião, é uma forma muito triste de se viver a vida contando calorias, não é verdade? Então, eu sugiro que você emagreça sem pensar em calorias, sem pensar na quantidade de calorias, mas pensando na qualidade das calorias que você ingere. A qualidade do que você come tem muito mais impacto do que a quantidade. E nesse caso, evitando alguns tipos de alimentos, as calorias tomam conta de si próprias e você emagrece tranquilamente. Então, beber as calorias durante o processo de emagrecimento não é uma boa ideia ou vai dificultar bastante o seu emagrecimento. O próximo grupo de alimentos para se eliminar, que eu eliminaria aqui, são o que? Comidas prontas. E aliás, eu sugiro, se você tem interesse nisso, ver os meus vídeos no Instagram. Eu estou indo no mercado e mostrando como escolher uma manteiga correta, como escolher um iogurte, como escolher um whey protein, etc. Eu mostro lá, mostro os rótulos, o que você tem que olhar. Então, se você não me segue no Instagram, siga no Instagram lá que você vai ver esses vídeos que estão fazendo sucesso lá, acho que você vai gostar. Mas se você andar no mercado para comprar comidas prontas, apesar de uma coisa parecer uma coisa, a maior quantidade dos casos, né? Essa coisa não vai ser aquilo que parece. E eu dei um bom exemplo nisso no mercado, mostrando hambúrgueres, por exemplo, que é só carne. Você olha a embalagem, é hambúrguer de carne. Só que você olha o rótulo, tá cheio de coisa, farinha, antioxidantes, espessantes, temperos, caramba, quatro. Então esse é o maior problema em relação à comida pronta. Não é porque ela está pronta de fato que é um problema, não é porque ela é vendida no mercado que é um problema. O problema é que, no geral, nessas situações, a comida não vai ser o que ela parece de fato. Outro dia, a minha esposa queria comprar por conveniência lá um purê de batata. É purê de batata. Então ela olhou a embalagem, dá pra ver purê de batata. Só que você olha o rótulo, você quase cai pra trás. Tá cheio de coisa que não deveria estar lá. Obviamente que a gente não comprou. É muito melhor fazer em casa sempre. No mercado, às vezes dá para achar coisas boas, mas você precisa andar com cuidado porque é um campo minado. Então, ao comer, né, ao ingerir comidas prontas no mercado, você vai estar correndo um grande risco aí de você estar consumindo, sem saber, 1 tonelada de aditivos, conservantes, espessantes, gomas, corantes, adoçantes artificiais, realçadores de sabores e muitas coisas que podem estar impactando o seu corpo. Então, eu sugiro que você evite isso durante esse processo de emagrecimento. E lembre-se do seguinte, tá? Os 3 maiores freios metabólicos no seu corpo que irão impedir e frear de fato o emagrecimento são o seguinte. O primeiro deles é inflamação. Mesmo inflamação subclínica, que você nem sabe que tem, inflamação do seu intestino, pode ser coisas que você está comendo que não estão sendo bem utilizadas, metabolizadas pelo seu organismo, reações que você pode talvez nem notar, que são de aditivos, coisas assim. Então, inflamação, de qualquer forma, vai ser um grande freio no emagrecimento. E escolhendo os alimentos corretos, você tende a diminuir naturalmente essa inflamação. O segundo ponto são as endotoxinas do intestino, seja o intestino inflamado, o intestino irritado, o intestino que promove a produção bastante dessas endotoxinas por bactérias lá que estão fermentando coisas que não deveriam. Isso acaba sendo um enorme freio para o seu emagrecimento e também um grande promotor de gordura no fígado, inclusive. Tem um monte de problemas com o excesso de endotoxina, então muito cuidado. E o terceiro ponto aqui, o terceiro freio, são deficiências nutricionais que você pode ter e talvez nem saiba, ok? Por causa da qualidade dos alimentos que você consome. E algumas deficiências nutricionais são desenvolvidas ao longo dos anos, nem tudo é imediato. E muitas vezes não são suplementos multivitamínicos aí que vão solucionar isso não. E ao eliminar esses 7 alimentos, o grupo de alimentos aqui que eu acabei de falar, você vai meio que atacar diretamente esses freios metabólicos, tentando liberar eles, né, naturalmente, sem esforço, sem pensar em calorias. E isso, por tabela, ele vai desbloquear a queima de gordura natural no seu corpo e vai começar a derreter gordura sem você pensar muito no caso. Você vai começar a notar que as suas roupas são mais leves, o intestino está funcionando um pouco melhor, simplesmente removendo esses 7 grupos de alimentos que são conhecidos por causarem problemas em tanta gente. E é óbvio que tem outras coisas que dá para fazer em mais detalhes, tem outros alimentos que são ruins também, tem outras coisas que de fato a gente pode incluir ao mesmo tempo para acelerar o processo, não tem tudo isso. Mas eu quero dizer o seguinte, se eu quisesse emagrecer 10 quilos da forma mais simples do mundo, sem pensar em calorias, sem pensar em adicionar exercícios,
somente removendo esses 7 grupos de alimentos, esses 7 alimentos aqui, com certeza você iria ver rapidamente o seu corpo reagindo e eliminando gordura num ritmo normal e saudável, ok? Agora, se você quer mais ajuda, uma ajuda mais passo a passo para você seguir em frente com a prioridade de emagrecimento de forma natural, eu posso te ajudar a acelerar o seu processo, te guiando passo a passo com lista de alimentos, exemplos de cardápios, receitas e tudo que você precisa para suceder. E tudo que você precisa fazer é se tornar um acelerador, se juntando ao meu programa Acelerador Emagrecer de Vez. E o melhor de tudo é que você pode entrar e testar isso em você mesmo, sentir na pele os resultados sem absoluto risco nenhum e com a minha garantia dupla para te dar paz mental. É só entrar, ver, aplicar e ver os resultados sem risco algum. Então, se isso soa bem para você, entra aí em aceleradoremagrecer.com.br e vamos começar essa sua jornada aí. E para a gente fechar com chave de ouro aqui, veja esse resultado muito bacana do Aniclésio que mandou para mim. Ele disse: eu tô simplesmente sem acreditar que seria tão rápido para que eu voltasse ao meu peso ideal. Ele queimou aqui inacreditáveis 6,5 quilos, segundo eles aqui, em apenas 4 semanas. Eu dou muito resultado para ele, somente mudando o que você come com estratégias corretas e metabólicas de emagrecimento. Então, se isso soa bem para você, você quer me ajuda para chegar lá passo a passo, você pode se tornar um acelerador ou uma aceleradora ou assistir também os outros vídeos aqui do meu canal, que isso com certeza vai te ajudar. Se você quer acelerar, entre aí agora em aceleradoremagrecer.com.br que a gente começa logo logo. No mais, me diga nos comentários aqui quais desses alimentos que eu mencionei que para você talvez seria um pouco mais difícil de remover da sua rotina por um tempo para emagrecer esses 10 quilos. A gente se fala no próximo vídeo, forte abraço e até lá.